Olá, o TVE Debate de hoje é sobre a mulher na cultura, o papel e o protagonismo feminino nas políticas culturais e nas diversas expressões artísticas. O destaque delas para além dos papéis vistos como naturais, aqueles construídos essencialmente para a expressão da beleza física, a ocupação feminina nos lugares de criação e decisão nas artes. No programa de hoje, vamos falar sobre a atuação das mulheres nos diferentes ramos e funções da cultura e identificar as barreiras sociais e ideológicas impostas pela sociedade patriarcal. Para pensar sobre tudo isso, convidamos a diretora artística do Teatro Castro Alves, Rose Lima, arquiteta com mestrado na área de políticas culturais, a cantora Márcia Castro, a poeta Lívia Natália, professora e doutora em literatura, e a cineasta Larissa Fulana de Tal. Então, eu queria começar sabendo de vocês o seguinte: ser mulher impõe dificuldades nas carreiras de vocês, em alguma área da atuação? E se sim, em quais momentos isso acontece? Por favor, Rose, podia começar? Eu acho que a dificuldade vem do campo da cultura como um todo, né? Porque realmente é uma atividade sempre muito difícil no que diz sentido a verbas destinadas para se fazer e tal. Mas no que diz respeito ao desenvolvimento da minha atividade em si, né, com raros olhares transversais, assim, mas, no geral, sempre tive uma boa receptividade. Então, essa não seria a minha queixa do trabalho que eu desenvolvo, né? Eu acho que a gente tem mais dificuldade no desenvolver mesmo, porque a cultura ainda não foi elevada a um patamar tal onde a gente possa desenvolver um trabalho com as verbas necessárias. Márcia, você percebe alguma diferença nas suas dificuldades ao longo da sua carreira pela questão do gênero? Na minha carreira como cantora, nunca também tive essa dificuldade. Até porque existe uma característica, né, dentro da música brasileira da mulher como cantora, como intérprete, né? Então esse foi um papel muito delegado à mulher na história da música brasileira. Quando você vai pensar da mulher como compositora, aí hoje o assunto é diferente, né? Porque sempre foi um papel muito delegado aos homens. Os homens escreviam para as mulheres cantar. Coisa que tem sido mudada ao longo do tempo e agora cada vez com mais intensidade, né? Esses papéis são melhores distribuídos. E se você pensar na mulher como musicista, aí a questão é mais embaixo ainda, porque são poucas mulheres, né? Que a gente vê até como musicistas e também na parte técnica do trabalho. A gente vê ainda poucas mulheres fazendo isso. E quando fazem, eu sinto sim que existe um certo tratamento diferente, né? Quando a cantora, por exemplo, vai falar um pouco sobre o que ela pensa, o que acha de um arranjo, de uma questão ali musical, existe um olhar assim transversal com relação a isso. Né? Na parte técnica, então, nem se fala, porque são poucas pessoas desenvolvendo. Eu acho que tem uma questão importante aí, que é a questão do como a gente não foi motivado a certos lugares serem trabalhados por mulheres, né? Mais do que a questão do trabalho em si, desenvolvendo. Né? Claro que a gente tem esses olhares transversais, mas eu não posso dizer que isso é a grande questão para mulheres não estarem trabalhando ali naquela questão. É muito mais foi o fomento daquelas áreas, né, para que mulheres ocupassem aqueles espaços que pudessem trabalhar. Sim. Lívia, você na sua carreira de escritora, né, também mulher negra, você encara desafios que você considera maiores do que, por exemplo, outros escritores que não ocupam esses lugares de fala? Eu acho que sim, pelo seguinte: eu sempre digo que eu sou uma exceção que confirma a regra, né? Então eu nunca precisei pagar por edição de livros meus, não tenho muita dificuldade em publicar nada. No entanto, isso pressupõe que eu estou num lugar que é feito para a mulher, essa mulher que é poeta. Se espera que essa mulher poeta seja mais sensível e que, portanto, escreva, etc, etc. Nesse ponto, não. Mas quando a gente pensa uma mulher negra escrevendo, ter essa facilidade confirma que existem outras centenas, milhares de mulheres negras que escrevem e que não são selecionadas por essa máquina do racismo para ter esse acesso. Isso é um ponto. O outro ponto, e aí eu vejo dificuldade sim, é na lida com os homens que gerenciam essa máquina, que é a máquina da indústria do livro. Né? Isso vai das editoras, as distribuidoras, as pessoas que mediam, os críticos literários. Então, existe uma tendência dos críticos, por exemplo, a reduzir a sua escrita a uma escrita de mera militância, no sentido mais raso do termo,
e aí despreza toda a qualidade estética em que eu me aplico em trabalhar. E, por outro lado, lidar com os editores, que em sua maioria são homens brancos, né? E que querem dizer para você que o livro é dele. Um editor já me disse isso. Não, mas é porque o meu livro, eu digo, seu livro? Bom, se eu não tivesse escrito, não tinha livro. Então, existe um jogo aí que é de base extremamente machista e, no meu caso, como escritora negra, é de base de um racismo e de um machismo que incidem nesse mesmo ponto. Eu não vou dizer que eu tenho dificuldades homéricas com isso, de forma nenhuma, eu estaria sendo mentirosa. No entanto, é fato que eu tenho e outras escritoras negras têm 10, 20, 30 vezes mais do que eu. Uhum. A Conceição Evaristo faz uma fala muito parecida com a sua nesse sentido de que ser exceção confirma a regra, né? Inclusive ela que aos 70 anos foi reconhecida, somente aos 70 anos, né? Numa carreira literária muito profunda e muito rica, né? Exatamente. Realmente é uma questão a ser pensada. Larissa, você que é cineasta negra também, que se coloca nesse papel, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que tem 2 pontos, assim, como o Lívia levanta, que assim, o processo dentro do set, por exemplo, eu fico pensando muito, assumir o lugar de direção também foi um processo de desconstrução, de você compreender que aquele lugar também é seu, né? E aí, nesse processo de set, de perceber que a forma que você conduz é literalmente diferente da forma agressiva, supostamente que é o lugar masculino, né? Que tem que gritar dentro do set, que tem que impor às pessoas, que é uma forma que eu não conduzo. Não consigo lidar dessa forma. Assim como tem que alterar a voz e por aí vai. Eu acho que a forma que a gente tem pensado, inclusive enquanto coletivo, né? Eu faço parte de um coletivo e também tenho atuado agora com a produtora só de mulheres, é que existe outra forma de direcionar, existe uma forma de também produzir, que não necessariamente precisa ser dessa forma que o cinema tem de uma hierarquia tão perversa, né? A hierarquia existe, mas que ela pode ser funcionada de outra forma, que ela não precisa ser dessa forma estabelecida e praticamente encaixotada com ser masculino, né? Uhum. E aí tem outra questão que é o processo burocrático, por exemplo. Dentro do cinema, o cinema é uma arte, mas é literalmente uma indústria, né? Então, a gente tem cada vez mais se burocratizado. E mesmo com toda essa burocracia, eu percebo que o fato de eu ser mulher e mulher negra, às vezes duvida que aquilo que eu tenho é realmente meu. Por exemplo, a produtora. Uhum. Né? Eu tenho uma produtora que é regularizada, e aí quando a gente teve um processo a gente vai fazer uma série agora, teve toda uma movimentação burocrática dentro disso, que eu tive problema com o banco, de olhar esse meu documento, literalmente pedir o contrato, saber de onde veio a verba, que eu sei que outros produtores não teria esse problema. Eu não precisaria mostrar que o contrato vem de um determinado lugar, entende? Uhum. Né? De outra emissora ligar para dizer que realmente está fazendo um negócio comigo. Então, pegar minha identidade não sei quantas vezes, perguntar quem é a sócia, quem responde por isso, e duvidar que sou eu. Então, eu passo por um processo como esse hoje, que eu percebo que, assim, existem as regras do jogo. Né? O racismo fala isso. Né? Existem as regras. Quando você aprende todas as regras, eles já querem mudar as regras. Né? Então, eu estou nesse caminho que eu acho que tem uma questão do ser mulher negra dentro desse sentido do cinema. Assim. Uhum. Márcia e Larissa já trouxeram um pouco da questão que eu gostaria de trazer agora, que é essa imagem, né? A figura da mulher que pensa, que dirige, que escreve, que compõe, né? E que ocupa papéis de liderança e de pensamento crítico dentro das artes. Isso ainda causa um estranhamento, pelo visto. Então, queria ouvir, Rose, sobre essa questão. O que você vê em relação à maneira como as pessoas enxergam essas mulheres? Quando a gente sentou aqui, eu estava falando, pô, somos todas cacheadas. Meu tom de pele mais claro, o seu mais escuro, mas assim, já somos mulheres, já estamos aqui. Né? Eu costumo dizer, eu gosto muito da afirmação do que se pode fazer. Eu não sou muito de me lamuriar, certo? Então, eu trabalho, eu mostro meu trabalho, assim como todas elas. Né? Então, eu não vejo esse momento de ir para uma reunião e ficar, estão me olhando, não estão me olhando. Eu estou ali para trabalhar, estou ali para falar, entendeu? Em determinados momentos, o que me falam, sinto às vezes, né, como você falou, o pedido da identidade 2 vezes, eu entrego, mas não estou nem aí, sabe? Porque eu preferi entrar nesse espírito do que entrar em um debate. Então, eu sou e vou indo e vou fazendo o meu trabalho. E, a partir daí, as pessoas foram identificando esse trabalho, foram gostando do trabalho, e aqui estou. Como é que você se coloca diante desses olhares transversais que podem te afetar de alguma forma também? Eu sempre falo assim, eu acho que eu já nasci empoderada. Porque assim, eu tive em casa o exemplo de uma mulher, que foi minha mãe, que é minha mãe,
que uma mulher de 15 irmãos, foi a única mulher que se formou, entendeu? Uma mulher que estudava com uma vela acesa e um lençol por cima, porque meu tio não gostava que a luz ficasse ligada até tarde. E uma mulher que veio de uma família muito pobre e conseguiu se formar, hoje é médica e, enfim, lutou, como o Rose fala, né? Essa geração anterior que lutou muito, né, por seus ideais, né? E que não se dizia necessariamente feminista, né? Não assumia essa bandeira, minha mãe, mas se eu falar com ela sobre praticava. feminismo, ela não vai saber talvez por onde ir, mas ela é meu maior exemplo. Minha família é matriarcal. Minha mãe sempre foi a grande chefe da família. Então, eu cresci, na verdade, nos falando sobre isso, mas vendo ali uma mulher com a postura com a postura que determinava as regras da casa, né? Que tudo, ela que determinava tudo ali. Então, eu cresci achando muito natural isso. Então, eu também sou assim no meu trabalho, nas minhas coisas. Fui basicamente 90% da minha carreira um artista independente. Isso quer dizer que eu sempre batalhei por minhas coisas, sempre conquistei minhas coisas, sempre meti a mão em todas as etapas do processo de produção, desde produção burocrática à produção musical. Então, eu não posso dizer que eu, efetivamente, tive muitas dificuldades com relação a isso. Obviamente, tem lugares que as pessoas estranham mais uma mulher na música, principalmente quando a gente vai falar de novo dessa questão de produção, de liderança, de direção musical, as pessoas estranham um pouco ainda a mulher estar nesse papel. Acho que você também, né? Entende disso, né? Quando a gente vai assumir a liderança de papéis que são eminentemente masculinos ainda, né? Tipo produção musical, os homens que fazem a produção musical, né? A cantora falando, não, eu quero desse jeito, eu quero a guitarra assim, eu quero... Falando sobre arranjo musical, como assim? Você não meio tá aqui pra estranho isso cantar pra só? eles, mas pra mim é natural falar o que eu quero e ser do jeito que eu quero. Porque eu cresci achando que, pensando e fazendo e vendo que é natural. Porque você tem competências também. Você Exatamente. estudou, você se apropriou das competências. Então, você fala que você quer, na produção musical, que você quer mais grave, que você quer mais guitarra, o que seja, porque você sabe. Exatamente. Então, eu acho que nesse momento que você sabe que você é, como você falou, você é empoderada, eu acho que fica muito mais fácil, né, você determinar o que você quer. Agora, eu acho que tem uma questão que a gente precisa também, mesmo com todo o empoderamento, aquela questão de duvidar de quem você é e você tem que provar que é. Eu acho que isso é muito complicado, porque dentro dessa conjuntura, por exemplo, produção musical, que é uma área que você está falando que é extremamente masculina, direção ou criação também, né, no cinema. E aí, por exemplo, primeiro vão olhar para você e vão falar quem é, né? Se é também. E aí você tem que provar que é. Então, e se você errar, por exemplo? Se você não conseguir atingir aquele lugar, é como se não fosse naturalizado o seu lugar, né? De que você pode ser diretora. E é como se esperasse o meu erro enquanto diretora, é como se esperasse seu erro enquanto produção musical, entende? É um caminho. Então, é um caminho, essa questão de ter que provar que você é escritora, criadora, ter que provar que é diretora, é uma questão que o machismo não coloca, né? É o fardo, literalmente, o Robert Sisson fala isso, que é o fardo da representação. Então, a gente carrega o fardo de ter que provar que eu sou primeiro, antes das pessoas me verem, né? Vão ver o meu filme, todo mundo pensou que era um cara que dirigiu. Quando viu que era uma menina, uma mulher jovem, preta, né? Já se bate assim, nossa, ela, mas foi você mesmo, né? Delicada. Então, acho que a gente precisa, acho que o machismo faz isso com a gente, de ter que ser tão boa, né? É um pouco que o Racionais fala também, tem que ser 2 vezes melhor. E isso é muito delicado, eu acho que é muito pesado. Por isso que a gente anda na sentinela. É o que eu sinto, assim, nas falas presentes da gente. Que a gente precisa ser boa, assim, sabe? Ser muito boa, porque senão não é. O que eu acho que é assim, ok, tem essa coisa do empoderamento, tem essa coisa de uma condução especial que a Rose faz, que eu conheço pouco, mas já percebo. Tem essa coisa de dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu quero que seja feito dessa maneira e você conduz dessa forma. No entanto, quando a gente está em um lugar, e aí o Brasil é um país que ele opera por uma coisa chamada colorismo, né? Quanto mais preta a sua pele, menos crédito, menos possibilidades, menos acessos você tem. Eu sou uma pós-doutora em literatura e, no entanto, eu tenho alunos que ainda entram na minha sala de aula e me olham e perguntam cadê a professora. A gente também não pode perder de vista que existe aí, por mais que eu seja empoderada, por mais que eu seja uma pessoa doce, que conduza com gentileza o meu cotidiano dentro da sala de aula, o meu cotidiano com a poesia, existe uma permissão, existe um acesso que eu não tenho com a mesma... Eu não estou dizendo
para as minhas parceiras de mesa aqui que o acesso de vocês é fácil. Mas o que eu estou dizendo é que o fato de eu ser uma mulher negra incide sobre mim, assim como incide sobre Larissa, um adensamento dessa dificuldade, um adensamento de descrença, que é muito sério, né? Na área da poesia, eu não sinto isso tanto porque, graças ao Oxum, meu nome já é um nome conhecido, os editores querem trabalhar comigo, as editoras me procuram para poder fazer coisas. Mas, daqui até que eu chegue, por exemplo, à mesa de debate na qual eu vou falar, eu tenho que responder 3 vezes quem é a Lívia Natália. Não se pressupõe, mesmo que tenha uma foto minha enorme estampada, que a Lívia Natália seja eu. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que tem uma preponderância aí, que sobre mulheres negras, porque todas somos aqui, né? A gente sabe que se você chegar ali no aeroporto, na parte internacional, imediatamente a gente vai se encaixar, todo mundo aqui como mulheres negras. Então, quanto mais negra, maior a possibilidade de você vivenciar essa dupla violência do racismo e da misoginia, né? Então, eu não vou tanto por esse lado assim de como eu conduzo. Eu vou pelo lado como eu conduzo, eu estou fazendo. No entanto, eu sei que eu não posso chegar em nenhum evento, em nenhum ambiente onde eu for falar, sem estar pronta para ser muito bem recebida, ou sem estar pronta para dizer assim, cadê a Lívia Natália? Você é o que dela? Como já ouvi. Entende? Como é que vocês enxergam essa necessidade que a cultura patriarcal impõe às mulheres, de um modo geral, não só na cultura também? Acho que eu volto àquele termo que eu utilizei, né, do fardo da representação, assim, e que o Racionais fala também, ser 2 vezes melhor. Não adianta só você ser boa, você tem que provar que é boa, você tem que ser muito boa para você estar em algum determinado lugar. E isso é extremamente de uma violência. Isso é violento, né? Porque você tem que andar o tempo todo armada, literalmente aos dentes, para você estar em determinados lugares, né? Que é pela questão do gênero e pela questão racial. E aí eu estou dentro de um universo extremamente branco, né? Que é o cinema. E aí você vê que o cinema, dentro das esferas que ele perpassa, quanto mais acesso, não é nem quanto mais acesso, mas quanto você vai saindo, tem a parte da criação, direção, aí você vai para o negócio do cinema, a questão vai ficando mais branca, né? E vai ficando mais violenta ainda. Se você for... E é uma das estratégias que a gente tem utilizado é andar de bonde. A gente anda de bonde, forma grupos, porque sozinho ninguém aguenta, sabe? Então, a gente vai no processo de se instrumentalizar, se fortalecer coletivamente, porque não dá para permanecer sozinho nesses espaços. Então, tem rodada de negócios, por exemplo, que é um campo que eu nem conhecia quando eu entrei na universidade. Mas é um campo extremamente limitado, né? Aí você vai para a rodada de negócios no Rio, aqui em Salvador também tem algumas, o que é rodada de negócios? É você conseguir ter acesso às TVs para vender o seu produto, porque é onde realmente tem grana. É o lugar que tem grana. A parte da produção, né, a parte da criação, é difícil conseguir verba, mas a gente consegue de alguma forma. Mas a parte da circulação das obras, a parte da distribuição, é onde gera o negócio, a engrenagem do cinema, que é a parte da indústria do cinema, entende? Então, eu tenho sentido que a gente precisa cada vez mais se instrumentalizar, se fortalecer de forma coletiva, para, de fato, permanecer nesses espaços, porque senão não é possível, sabe? Então, aí na questão de validar o conhecimento, a gente também fica buscando estratégias para permanecer nesse espaço, né? E isso é também outro tipo de violência, que é o tempo todo você pensando como estar naquele lugar, né? Não é como se não fosse normal você estar ali. Os olhares, fora de quando você está no lugar, o que acontece, os olhares, as perguntas, né? Pegar a sua obra e destrinchar de uma forma que eu já acompanhei algumas outras coisas, que é tratar de forma diferente mesmo. É literalmente diferenciar o que é seu e o que é dos outros, assim, né? Você percebe alguma situação específica nessa instrumentalização dentro da música para você, ou já se sentiu de alguma forma cobrada a ser mais do que você gostaria, por exemplo, ou deveria, digamos, por conta de ser mulher? Na verdade, assim, vou ampliar um pouco o universo. Eu me lembrei que eu vi na Semana da Mulher alguns dados estatísticos assim, e eu vi uma coisa muito interessante, tipo, das 5 principais instituições culturais de São Paulo, 4 são dirigidas por homens, né?
Somente o Vídeo Brasil, dirigido por uma mulher, que é a Solange Farcas. E, então, é assim, muito além desse lance do preconceito corpo a corpo, né, que, porventura, as mulheres sofrem, com certeza sofrem, no desenvolvimento dos seus trabalhos dentro da cultura, eu acho que tem uma questão que é importante, que é a questão da formação do pensamento a partir da cultura, né? Eu acho que quando você tem, digamos, os principais órgãos do principal Estado que como é que se diz, que divulga a cultura, que pensa sobre cultura no país, são dirigidos por homens, você imprime, né, na verdade, um pensamento masculino diante da cultura, né? É a mesma coisa que eu falo. Quando você pensa na composição ser um ofício basicamente atribuído aos homens, você pensa num discurso, né, num discurso que se imprime à sociedade machista, né, feito por homens. Quer dizer, então, além desse lance do corpo a corpo ali, do que você do olhar atravessado, ou do que você tem que provar mais ou menos no lugar onde você trabalha, tem um lance que eu acho que é fundamental aí, que é o mais grave, que é essa questão da formação do pensamento, entendeu? Do pensamento, da direção das políticas. Então, essa questão é que como a gente pode se instrumentalizar, né? Como a gente pode cobrar, como a gente pode estar se inserindo dentro desse universo, né? Por exemplo, eu quando penso, tenho meu trabalho, eu penso, vou montar agora minha equipe de trabalho. Eu penso hoje, quais as técnicas mulheres que eu posso chamar, sabe? As musicistas que podem estar dentro desse trabalho. Porque é um modo da gente também falar que a gente existe aqui e o pensamento, a forma de fazer, que é também política dentro disso, vai ser feito sob a ótica feminina, né? Então, eu penso as coisas muito nesse sentido. Inclusive, no mundo da engenharia do espetáculo, a gente vê que ele é dominado pelos homens, sim, mas hoje em dia, né, eu tenho 10 anos no TCA, quase 12 anos no TCA, e eu vejo que tem muitas mulheres que estão lá dentro já trabalhando, também em funções que eram somente masculinas, né? E eu acho que cabe também a quem está mais, digamos, nesse lugar de poder, também ir mudando essas coisas, entendeu? Sim. Não de uma forma reativa aos homens, mas sim também se abrindo para que as mulheres possam participar. Eu sou uma professora nata, né? Mas dentro da minha arte, dentro da poesia, eu sempre tive muito constrangimento em ocupar esse lugar, dizer eu sou poeta, ou eu sou escritora. Eu sempre fiquei muito preocupada, primeiro com esse lugar muito blasé, que às vezes isso vira, né? Porque a pessoa vira poeta e vira um ET, andando pela terra. Mas eu acho que no meu lugar, ou deste meu lugar de mulher negra, nordestina, né? Pensando que a gente está na periferia desse país, apesar da gente sustentar esse país nas costas, é didático eu dizer que eu sou poeta, é didático eu dizer que os meus livros esgotam sim, que não são tiragens de 100 exemplares, são tiragens de 1000 exemplares, né? É didático dizer que as pessoas querem me ler. É didático dizer que de 5 livros que eu publiquei, 2 ganharam prêmios, um no ano passado, que é o APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte. Por que é didático? Porque isso, primeiro, que me poupa muito trabalho, de ficar questionando ou discutindo sobre o meu direito ou não de ocupar alguns lugares, né? Então, isso já está lá. Pede um mini currículo, eu já faço um mini currículo dizendo tudo que é necessário saber. Exatamente. E eu acho que, quando eu ocupo, eu mostro que não apenas Lívia Natália pode ocupar, mas que Jovina Souza pode, Rita Santana pode, né? Ângela Vilma pode, que a gente tem aí, Vânia Mello pode. Se eu fosse citar aqui todas as mulheres negras que eu leio e que são poetas, são escritoras muito potentes, a gente ficava aqui a manhã inteira, a noite inteira, o dia inteiro fazendo isso. Agora, eu acho que é importante no momento que a gente tem acesso a um determinado lugar, e esse é o meu pensamento o tempo inteiro, é viabilizar que esse acesso seja coletivo. Então, não tem um lançamento de livro meu que vai eu lá sozinha brilhar. O último mesmo, a gente reuniu 150 pessoas no espaço aqui em Salvador, e aí teve o bando de teatro, teve música, todo mundo junto para comemorar essa alegria de ter mais um livro. Mas é um livro que é meu, mas é um livro que também é um projeto coletivo, né, de alguma maneira. Eu acho que o principal objetivo de quando eu escrevo e publico não é apenas ter um livro meu, é viabilizar e visibilizar que se eu estou aqui, existem outras centenas, milhares de mulheres e de jovens negras. Tem um coletivo assim que eu sou apaixonada, onde eu vou eu falo,
que é o coletivo Zeferinas, que são moças negras, jovens negras de periferia, que fazem slam de poesia, que recitam poesia como ninguém. E muitas vezes a gente acaba não conhecendo essas experiências. Então, se eu tenho uma voz audível, eu quero fazer com que essas outras também se tornem tão audíveis quanto a minha, sabe? E a gente acha que tem cada dia mais se encontrado, né, outras pessoas em iguais funções pelo Brasil inteiro. Claro que às vezes eu chego num lugar, as pessoas esperam que eu vá chegar de talher, assim, de casaquinho e tal. E eu, essa pessoa largada, né? E isso é engraçado. Isso, às vezes, é uma pessoa elegante e hippie. Mas eu tive uma experiência, estou tendo uma experiência muito legal. Eu fui procurada por duas diretoras de espaços culturais em Fortaleza para que a gente pudesse formar um grupo de gestores e que a gente pudesse reativar um grupo que se chama Teatros Monumentos. E são duas mulheres. Elas são de Fortaleza, é a Raquel Gadelha e a Sueli Santiago. E é muito legal, porque você vê que tem pessoas também em outros estados, nordestinos também. Eu acho que a gente está precisando disso. Eu digo sempre que eu adoro uma conversa, né? É ir conversando e se juntando, entendeu? E procurando os pontos de afinidades e tal. Quando Márcia falou da mãe dela, eu me identifico totalmente. Embora minha mãe não tenha estudado um curso universitário e tal, mas foi aquela mãe que jogou a gente para cima. Eu me lembro dela pegar o dinheirinho lá que era da feira e guardar para que a gente pudesse estudar inglês. Porque meu pai não achava aquilo uma função, sabe? Assim, não era tão importante. Importante era a escola, né? Mas minha mãe achava que era legal ter uma formação. Ela pegava o dinheirinho da feira ali, contava, não, vou separar aqui para uma estudar, outra estudar. E aí já vai e conecta com a figura que é a diretora da escola, da Sunshine, Ângela Chaves, maravilhosa. E aí, Ângela, não, vocês duas vão pagar. E a outra irmã, éramos 3 mulheres, a outra não, vai ser gratuito, entendeu? Então, eu acho que as pessoas também vão... Sabe essa rede que é de formiguinha? E ela vai essa micropolítica, né? Essa micropolítica Exatamente. que é importante que a gente faça. Super importante. A nós mulheres, assim, o jeito que... Como faz essa macropolítica, às vezes parece inalcançável para a gente, né? Porque, imagina, você vai pensar no Congresso Nacional que a representação de mulheres ali é baixíssima, entendeu? Aí como é que você vai lutar contra isso? Calma, fazer minha micropolítica. Aqui onde é que eu estou, onde é que eu estou, como eu posso viabilizar mulheres participando desse trabalho. No meu trabalho eu vou, até um pouco além, mulheres trans, entendeu? Aí a gente já vai partir para outras questões aí que são questões que eu tenho bastante afinidade também. Eu vou partir do ponto da questão, por exemplo, eu afirmo muito essa questão do cinema negro, né? A questão do lugar de fala a partir do cinema negro de uma forma geral. E aí tem uma questão que, o que é fazer cinema negro, né? Não tem cartilha, cara. Né? Eu posso falar de amor, só que eu vou falar de um afeto negro que é literalmente diferente. Eu acho que é muito mais a questão da relação com as questões, que é de outro lugar que a gente ocupa, do que necessariamente o que eu posso falar pegar personagens negros e simplesmente colocar lá. Não é isso. O processo de criação é refletir toda essa relação que a gente tem com o amor, com o afeto, com a violência, né? Com a vivência, a relação com a rua. São outras relações, né? E aí, partindo para essa questão que o fato de eu ser uma mulher negra, eu vou tratar sempre de questões da mulher enquanto protagonista, eu acho que aí é criar uma cartilha e nos engessar, que é extremamente problemático, assim. E aí o Cinzas, por exemplo, que é a minha primeira ficção, teve muitos debates em relação a isso. Ah, Larissa, você, sendo mulher, fez um filme com protagonista negro e tal. E aí teve uma experiência de exibição que eu tive lá em Brasília com a professora Edileuza, que foi fantástico, assim, que me deixou num lugar mais confortável. O protagonista é negro, é um homem negro, mas é um olhar de uma mulher negra para um homem negro, né? Tanto que você vai ver todo o filme, eu vou falar do final do filme, mas o final do filme revela que é um lugar de uma mulher negra, porque eu coloco, enfim, é um homem, o cotidiano de um homem negro que vai trabalhar, vai estudar, tem várias problemáticas na rua e tal, no cotidiano, e no final a mulher chega, ele tá meio que desabou o cara, assim, tipo, ficou triste e tal. E ela chega e fala, qual é, né? Quem é você? Por que você está fazendo isso? O dia não está difícil, ou está difícil para você, está difícil para mim também. Então, aquela mulher, no final, sou eu, né? Falando para o cara, acorde, meu filho, né? Não está só difícil para você. Né? Eu acho que a gente precisa pensar que é uma questão, não necessariamente o problema está nos personagens, é a forma que ele está construído. O problema não está na temática dos filmes,
é a forma que ele é olhado. E aí, Sem Bem ensina a gente isso de uma forma fantástica, assim. Acho que A Negra Di, que é um filme de 74, fala de uma mulher que se torna empregada doméstica na França, sai de Senegal e vai para a França. Mas a questão é que o problema é ela ser empregada doméstica, não. A questão que Sem Bem fala é humanizar ela. Então, ela pensa, ela reflete, tem questões, tem relação com a família, sabe? Tem uma relação com a França que nos deixa assim, nossa, que complexidade, né? Então, o problema não são os papéis. O problema é a forma que esses papéis são colocados para a gente. Porque eu não vou deixar de representar uma cabeleireira que é a história de minha mãe, sabe? Porque ela é cabeleireira. Eu não vou deixar de representar um homem negro, né? Porque não pode, porque eu sou mulher. Aí você está me colocando em outra caixinha, está colocando outras limitações para o meu processo criativo. Eu acho que a gente tem que olhar diferente para as questões, mas não necessariamente deixar de falar, sabe? Eu acho que tem uma coisa que Larissa traz, que eu acho que tem uma convergência muito grande, que é sobre essa questão do processo criativo, né? Porque eu sou poeta, então eu estou num lugar que, de certa maneira, é previsível para a mulher. Mulher, poeta, sensível, doce, etc, etc. E aí, quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa sobre aquilo que eu escrevo, normalmente dizem assim, mas é assim, né? Você senta e escreve. Olha, tá aqui, daqui a pouco veio ideia, escrever um poema. Eu disse, poxa, se fosse assim, hein? Que coisa maravilhosa. Eu não trabalhava 5 anos em um livro, 10 anos em um livro. Porque existe uma coisa que muitas vezes é um lugar óbvio, mas não é. Ser uma mulher e ser poeta é um lugar meio previsível, segundo uma lógica machista, né? Mas você ser uma mulher e ser poeta, e você ter consciência de que aquilo é um ofício extremamente complexo, né? Eu tenho poemas, eu tenho um livro que é o Sobejos, que ele é feito de sobejos mesmo. O que são sobejos? Restos, né? E ele é feito de restos de cadernos de poesia que eu escrevi nos últimos 22 anos. Então, significa que é um livro que tem 22 anos de idade hoje, entende? Ou seja, eu precisei voltar a ele, trabalhar aquilo tudo, né? Pensar também que esse lugar de poeta é um lugar que é extremamente erudito. Quando pensam na mulher poeta, pensam na mulher chorona, sensível. Quando pensam em poeta, pensam num homem extremamente erudito escrevendo. E eu não quero nem isso, nem aquilo. Eu quero ser Lívia Natália, a poeta. Uma pessoa que é comprometida com aquilo que escreve, uma pessoa que é sensível, sim, é doce, sim, né? Porque, afinal de contas, a doçura toda está em Oxum, mas o veneno também. Então, a minha poesia, ela vai circular por aí, na panela do feitiço de Oxum. Então, não é apenas, ai, meu Deus, que coisa doce. Por exemplo, eu tenho um livro de poemas de amor, que é O Dia Bonito para Chover, que foi premiado pela PCA. Quem lê aquele... Se eu disser, é um livro de poemas de amor, vão pensar o quê? Oh, meu Deus, que romântico o livro que ela escreveu. Vai ler o livro. Tem profundidade. Para você entender exatamente como um aluno meu de criação me disse assim, poxa, aquele seu livro me tocou de uma maneira, porque eu estou tão feliz no meu casamento, e você tem um verso que você diz assim, o amor acaba num final de tarde. E ele disse assim, e ele se deu conta de que o amor realmente acaba, você se dá conta de que ele acaba, em algum momento você tem aquele insight, acabou. Então, eu acho que quando a gente está nesses lugares, e somos mulheres, e já temos esse estereótipo da subjetividade exacerbada, da sensibilidade, da docilidade, eu acho que a nossa inserção ela pode operar por esses lugares todos. Mas também as pessoas têm que estar prontas para que a gente possa ser muito mais complexa do que isso, né? Ser mulher não é ser tão óbvio assim, né? Uma das formas de fortalecer a presença feminina na cultura é a questão dos coletivos, né? Que já foi falado aqui por Larissa, por exemplo, e que até reforçam esse discurso de união que vai muito na contramão da competitividade, né? Que se costuma atribuir a nós mulheres. Como vocês têm observado a presença desses coletivos nas áreas diversas da cultura aqui no Estado, no Brasil também, Lívia? Tem uma coisa que eu tenho achado muito bonita, né? Há uns 15 dias eu estava em Cajazeira, às 5, chamada por um coletivo de poesia, pelo coletivo Zeferinas, que eu já citei aqui, e aí havia em torno de uns 70, 80 jovens negros e negras, desde as 5 da tarde até as 9h30 da noite, fazendo sabe o quê? Ouvindo sobre poesia e recitando poesia.
Então, a gente tem um movimento de tomada de posse desse lugar poético muito forte pelos jovens de periferia a partir de coletivos. E aí você tem um destaque para o protagonismo de mulheres negras. Existe uma poeta chamada Fabiana Lima, que ela tem uma participação extremamente potente em toda a cena que ela vai recitar, em que ela vai fazer o slam. Ela ganhou um slam nacional recentemente. Então, eu acho que a gente tem, nós mulheres, a gente tem esse poder de condensar, de trazer para perto, e ao mesmo tempo a gente fala muito do disseminar, né? Mas o disseminar ainda é muito masculino. Eu acho que o útero ele tem um poder muito maior, né? Porque o disseminar você tem vários, mas o útero, no momento que você gera aquilo ali, você gera também uma complexidade extremamente potente. Eu acredito nessa força, porque a gente falou isso antes, dessa micropolítica que a gente pode fazer, ela é impossível ser feita sozinha, né? É impossível. Obviamente, assim, lidar com questões do coletivo são questões delicadas, porque você vai ter o confrontamento ali de mundos, de universos, de culturas, né? Porque geralmente os coletivos que eu me proponho a fazer no sentido menos formal, informal, são coletivos de fato diversos, né? Então, é como se fossem verdadeiros desafios da gente conseguir congregar ali pensamentos, né, convergir para um mesmo lugar de pensamento e de ação, né? Mas cada vez eu vejo isso mais possível, pessoas fazendo em vários segmentos da cultura, entendeu? Isso sendo fortalecido. Eu faço parte de um coletivo, né? Na verdade, 2, de forma institucional mesmo. E é uma das coisas que eu sempre coloco, assim, qual é a maior dificuldade, na verdade? Permanecer junto. Literalmente, permanecer junto é uma grande dificuldade, um desafio cotidiano. Mas eu sempre olho para a família e penso assim, o que é que acontece na família, né? Você bate seu irmão, briga com seu irmão, mas se alguém xingar, meu irmão, você vai para cima. Então, eu coloco isso internamente mesmo, assim. Claro, os coletivos têm problemas internos, vai ter sempre, porque é muita gente pensando muita coisa, cada um com seus interesses, né? E também acho que tirar um pouco do romantismo também. Coletivo não tem esse ar do romântico também, né? Que, tá tudo lindo, fortalece. Tem problemas? Tem problemas. Eu acho que é lidar com as coisas, assim. Muito mais lidar com as coisas do que necessariamente negar elas, assim. Sim. É importante, né? Você lidar com essa diversidade dentro do coletivo é a coisa mais rica que tem. Mas sempre com essa armadura, assim. Eu não concordo com não sei quem, mas se alguém falar mal, eu vou para cima, assim, né? Defendo. Né? E sempre essa política de defender um ao outro mesmo, assim, sem nenhuma vergonha de dizer isso. Eu vou defender os meus, né? E eu acho que isso de forma política, acho que é extremamente político você defender quem está do seu lado, mesmo você divergindo dentro de casa, né? Então, acho que o coletivo, de forma geral, a gente tem percebido que o cinema tem movido muito pela questão coletiva das permutas também de serviço, das permutas não só de serviço, mas trocas, assim, né? De forma geral. Eu faço parte de um coletivo que ele é misto, mas a produtora, a gente decidiu que eu quero abrir com mulheres negras por outras questões também, e questões políticas também. Que a gente for ver os dados da Ancine, né, a gente vai perceber que a mulher negra, se ser negro é difícil, ser mulher negra é outra questão. Os dados da Ancine, literalmente, no sentido de acesso à verba, coloca para a gente de forma muito evidente que as mulheres negras não têm acesso à verba real que o cinema gera, né? O cinema é uma arte que tem muito dinheiro, isso é fato. Qualquer coisa para acontecer dentro de um teatro, são muitas pessoas envolvidas, né? Então, para a gente ter uma ideia, são quase 280 pessoas trabalhando dentro do Teatro Castro Alves, né? Uma casa que abriga muitos coletivos, né? Então, eu acho que é muito importante que os coletivos existam, os coletivos, quais sejam eles, porque eu concordo muito com o que a Larissa falou, né? É um formato meio que família mesmo, com tudo de bom e tudo de difícil que vem a ser, né? Porque conviver é difícil. Mas, como já dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque viver não basta, né? Então, é importante realmente que esses coletivos também existam para que possa ser mais fácil gerar outras coisas. Porque, na hora que você convive com seus iguais, eu acho que você bota para frente a bola com mais facilidade.
né? Um vai encostando no outro assim, vai se ajudando. E, enfim, as coisas passam a existir, passam a acontecer com menos sofrimento, talvez, né? Ou pelo menos tendo quem venha ajudar a curar as feridas. Então, eu acho que é a saída trabalhar no coletivo. A gente vive numa sociedade que define papéis sociais de acordo com o gênero, né, das pessoas. Como tem sido os efeitos dessa ruptura, né, desses papéis na atuação de vocês? Como vocês têm percebido esses impactos na cultura, né? Diante de uma Lívia Natália, por exemplo, que se coloca como poeta, mas não aquela poeta que esperam que ela seja, por exemplo, que vai falar de amor de forma romântica e até mesmo raça, se a gente pode falar dessa forma. Como é que vocês têm visto esses impactos aí na cultura? O primeiro exemplo é ver dentro de casa, né? Eu acho que o impacto dentro de casa, para mim, reverbera como tem gerado na rua, né? De forma geral. Minha mãe, eu acho que eu venho de uma família negra, minha mãe foi até a 4ª série, por exemplo, né? E aí a relação com o estudo já era problemática, o medo de enlouquecer, por exemplo, né? Então, eu acho que a família negra tem isso muito presente, assim, né? De você ler muito, cuidado para não ficar louco, né? Cuidado que essa menina está indo para um universo que a gente desconhece, de fato. Até pouco tempo atrás, minha mãe não sabia o que de fato eu fazia, né? Que ela achava que era teatro, eu era atriz, várias coisas. Menos cinema, até ela assistir um filme meu na TV. Ali ela entendeu o que é que eu estava fazendo. E de forma muito engraçada, eu troco assim, quando ela assistiu o meu curta, ela falou assim, cadê o resto do filme? Porque era um curta-metragem, né? Então, ela assistiu os 15 minutos, cadê o resto do filme? Terminou? Disse, terminou, minha mãe. Então, você ficou 6 meses para fazer isso? Eu disse, minha mãe, é isso. Então, acho que tem um processo de começar a educar, né? Eu acho que ser didático mesmo na ação. Né? Não precisa dizer, minha mãe, você tem que... Não, ela foi entendendo aos poucos, hoje. Aí ela foi no lançamento do meu filme, ela ficou, todo mundo para ver seu filme, é isso? Sim, minha mãe. Essas 200 pessoas aí para assistir o filme. Ela, tá. Então ela vai começando a entender. E eu acho que minha mãe é meu maior exemplo nesse sentido, né? Quem é meu público? Eu falo que eu faço filme para ela, né? Eu faço filme para minha família, porque é de fato a população negra, meu público-alvo. Então, se ela entende toda essa dinâmica que está acontecendo, eu acho que está afetando outras pessoas, né? Assim como ela refletiu, por exemplo, o papel da mulher no meu filme. Ela falou, eu sou aquela mulher no final, é isso? Que eu falei que era homenagem a ela. Ela ficou assim, é isso mesmo, né? Porque é uma crítica ali, né? Que é o cara que não... É aquela mulher que faz tudo dentro de casa, leva as compras e ainda o cara não tem coragem de pegar as compras da mão. E ela ficou pensando isso, né? Se questionando. Eu acho que tem um processo de educação no fato. É mais do que falar, né? É fazer mesmo, assim. Escrevendo, principalmente esse último livro, o livro de poemas de amor, eu fui lançar ele numa festa literária lá em Paraty, né? E aí, no lançamento, as pessoas foram, foi muito legal. E aí, no dia seguinte, eu andava pela cidade e algumas mulheres negras, brancas, pouco importava, que tinham comprado o livro. Teve uma que eu fiquei assim, surpreendida, ela disse assim, aquele poema da cura é meu. Aí eu parei, eu falei assim, como é, menina? Não, porque aquele poema é meu. Eu digo, meu Deus, será que eu peguei o poema? Você viaja, eu disse, será que eu... Aí ela veio me explicar, porque ela se viu no poema. E esse livro, ele tem essa peculiaridade, né? Muita gente, muitas mulheres que leem, muitos homens também, que leem, dizem assim, poxa, mas como esse livro me disse alguma coisa? Como ele me comunicou alguma coisa? Ou seja, é você operar, você ser essa mulher negra falando de amor fora de uma caixinha, como Rose disse, né? Sair da caixinha. E eu fico pensando nessa coisa de sair da caixinha também, enquanto uma poeta que está cada vez mais profissionalizando esse lugar, que é uma outra peculiaridade, que as pessoas não estão acostumadas a pensar num artista que tenha uma cabeça racional, que analise contrato, que discuta cachê, que diga como quer, como não quer, o que é que vai fazer, por que é que vai fazer. As pessoas acham que é uma coisa que quem é artista está bem acostumado, diz assim, não, vem aqui para divulgar o seu trabalho, né? Eu fico, olha, infelizmente, divulgar o meu trabalho com você não vai pagar o boleto que chegou hoje de manhã, né? Então, assim, eu acho que a gente também faz parte de uma geração que é herdeira, de uma geração anterior a todas nós que estamos aqui e que trabalhou muito para que a gente pudesse ser isso que a gente é hoje. A maior feminista que eu conheço é minha mãe. Minha mãe tem uma frase até hoje que ela diz assim, minha filha, apesar da frase ter uma base
do macho ainda no centro, mas você tem uma potência muito feminista quando ela diz assim, minha filha, o melhor marido que você pode ter é seu emprego. A pior coisa do mundo é a mulher precisar de um homem para comprar um Missy. Eu ouço isso desde pequena, olha que nem Missy eu uso, mas eu ouço isso desde muito pequena. Então, eu aprendi a me gerenciar sozinha. Tem uma coisa que a gente sempre discute muito, que é a solidão da mulher negra. Realmente, nós estamos sozinhas de uma maneira muito sistemática. As mulheres, de maneira geral, também estão sozinhas de maneira muito sistemática. Né? No meio de uma mudança de casa, né? No final de noite, quando você chega do trabalho cansada. Mas essa solidão não é uma solidão apenas afetivo-sexual. É uma solidão cotidiana. A gente se aprendeu, como Márcia falou logo no início, a gente se aprendeu, a gente foi ensinada a dar conta de tudo. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser aquela que resolve, a gente tem que ser aquela que dá a letra final. E eu acho que uma coisa de equilibrar isso, de dar a letra final, de ser forte, de negociar um contrato, mas de também conseguir tocar as pessoas com aquilo que a gente produz. Eu acho que isso é um feminino que me agrada muito e que eu me esforço muito para ser todos os dias. A gente chegou até aqui num processo de construção secular, né? Então, obviamente, que a gente fica na ansiedade de ter nossas conquistas mais estabelecidas, né? Nossos espaços mais definidos. Mas tem que ter um pouco de paciência, porque, no final das contas, começa em casa, né? É uma construção de base muito lenta, muito profunda, que mexe com questões que são questões psicológicas e afetivas muito difíceis, às vezes, de lidar, né? Para a mulher, para o homem também. Então, mas eu acredito que hoje a gente vive um momento, como o Rose também falou, é muito interessante, importante e bom. Né? Hoje a gente não está tão assustada, muito pelo contrário, a gente tá firme. Né? A gente sabe que tem as barreiras ainda, a gente sabe que tem os obstáculos, mas a gente está firme e potente, a gente está confiante. Né? Isso que é o mais importante, esse sentimento de estima e de confiança. Eu queria pedir a vocês as considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu hoje, começando por Larissa. Eu percebo que essa questão do ser mulher, ela nos coloca, que ainda nos coloque na sentinela, que ela... Espero que, para minhas irmãs, a relação seja outra, assim. De verdade, eu luto para que minhas irmãs sejam um outro processo, né? Que não precise passar, é o que eu falo a ela, quase uma frase de uma velhinha de 27 anos, né? Só tem espírito de velha. Mas de pensar, assim, que não passe o que eu passei nesse sentido, ter que provar aqui, né? Que o meu acesso gere para ela outro caminho, de verdade, assim, que elas fluam sem ficar... Não é que não tenha sentinela, mas que elas continuem na sentinela, mas em outra fluidez, que a gente, às vezes, perde tanto tempo nisso, né? Eu sinto que às vezes fico tanto tempo na questão da burocracia que meu espaço de criar ele fica quase negligenciado, porque eu estou me preparando para ser uma produtora que não seja negado o espaço porque faltou isso, aquilo e tal, mas seja isso. Rose? Na verdade, eu acho que as mulheres, pelo que conversamos aqui, cada um no seu espaço, elas já demonstram que têm qualidade, competência, né, que podem fazer, podem realizar. Eu acho que o que falta também um pouco é a oportunidade disso ser mostrado. Além da gente estar trabalhando nessa rede, nessas micro formiguinhas que vão construindo e vão fazendo. E hoje em dia, eu acredito que estamos aqui, né, gente, na TVE fazendo esse debate, então estamos mostrando que temos o que apresentar, nós temos conteúdo e que cada vez mais surjam oportunidades para que a gente possa mostrar o trabalho. Com relação à música, eu acho que a gente vive um momento muito bom, muito importante. Eu vejo cada vez as mulheres quebrando paradigmas, inclusive estéticos, sabe? Que é uma grande prisão, acho, talvez, da mulher intérprete brasileira hoje, estar enquadrada dentro de um estereótipo feminino, e que você vê vários artistas de segmento da A a Z, que faz diversos tipos de música, quebrando esse padrão. Eu acho isso muito interessante para a gente poder se afirmar a partir de nossa diversidade, entendeu? Do que somos, para que outras mulheres se espelhem na gente e acreditem e se potencializem a partir do que quer que elas sejam, entendeu? Então, acho que a música, nesse sentido, está muito empoderada. A gente vê mulheres, artistas, produtoras, cada vez mais gerenciando suas carreiras, sabe? Artistas de uma Anitta, sabe? A minha, Larissa Luz, todo mundo tomando para si, né, o seu ofício. Então, eu sinto que, compondo também, né, se apropriando do discurso, que é o discurso que vai para o mundo.
Então, eu acho que é um momento muito interessante, um momento importante. Obviamente, tem várias questões ainda que precisam ser conquistadas, muitas coisas a serem conquistadas ainda. Mas eu acredito que é um ponto importante de mudanças significativas que a gente vem vendo aí nos últimos 5 anos da música, né, com relação ao papel da mulher, em todos os sentidos. Né? Então, eu vejo com muito otimismo aí, um território ainda a ser conquistado com muito otimismo. Obrigada, Márcia. Lívia? O que eu penso é que março é um mês que é importante para que a gente reflita sobre isso, mas a luta de mulheres, que não necessariamente são as nossas lutas, de mulheres que estão ali servindo um cafezinho, limpando uma sala, passando troco no ônibus coletivo, a luta de todas nós mulheres, independente se são artistas ou se não são artistas, é uma luta que é cotidiana. E se a gente entende que essa luta é cotidiana, a gente entende que essa luta não pode ser só das mulheres. Então, o que eu defendo sempre é que os homens também se envolvam na luta pela reivindicação e pela assunção de todos os direitos que as mulheres precisam ter. Nós não estamos, isso é muito antigo, e a gente tem que falar isso sempre em 2018, nós não queremos os lugares dos homens, até porque não tem lugar de mulher, lugar de homem, né? Eu acho que a gente precisa compreender que são inúmeras lutas, são inúmeros lugares de fala, e que se a gente junta, se a gente pensa numa luta coletiva, assim como o problema do racismo não pode ser problema só de negro, o problema da misoginia, do feminicídio, não pode ser somente de mulheres. É isso que eu penso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa de hoje. TV A Debate fica por aqui. Hoje discutimos o papel da mulher na cultura brasileira e você pode rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Muito obrigada pela companhia e aguardo você na próxima semana com mais um tema para discussão. Até lá!